Vamos iniciar mais uma aula para resolução de questões acerca do direito da infância e juventude / Estatuto da Criança e do Adolescente. E a primeira questão que nós vamos analisar hoje trata a respeito do Conselho Tutelar e suas atribuições. Eu gosto de lembrar aos meus alunos que eles não podem confundir Conselho de Direito com Conselho Tutelar. Conselho de Direito é o órgão que pensa a política. Conselho Tutelar executa medidas de proteção. Os dois são eleitos e o Conselho de Direito é paritário, é formado o nacional com o gabinete da Presidência da República, o estadual, cada estado tem um pelo gabinete do governador e o Conselho de Direito Municipal, cada município tem um pelo gabinete dos prefeitos, ou seja, ONGs que trabalhem na área mais gabinete do prefeito, ONGs que trabalhem no estado e na área mais gabinete do governador, ONGs que trabalhem no Brasil mais gabinete da Presidência da República. Esses são os conselhos de direito responsáveis por pensar a política mais efetiva para a causa da infância e juventude. Conselho tutelar é diferente. Conselho tutelar são 5 membros eleitos por mandato de até 3 anos, renovados por mais 3, com a formação do artigo 131 e com as atribuições do artigo 136 e seus 11 incisos. A força-tarefa são os olhos e os ouvidos da sociedade na causa da infância e juventude, com a atribuição maior de aplicar medidas de proteção. Vejam que o Estatuto se apresenta do 1º ao 6º, apresenta todos os direitos do 7º ao 69, fala de prevenção do 70 ao 85 e mais na frente ele vai falar de proteção, lá no artigo 100, 101, 102, notadamente no artigo 101. E quando ele fala de proteção, ele já começa a enxergar que a prevenção não funcionou bem, que os direitos não foram garantidos e que a criança e o adolescente está em situação de risco e vulnerabilidade, que é a situação prevista no artigo 98 e seus 3 incisos. Risco e vulnerabilidade é uma expressão que não está na lei, mas que caracteriza-se pelos 3 incisos do artigo 98. A partir daí, o Estatuto muda o tom. Precisamos proteger as crianças e adolescentes, porque até agora o que nós escrevemos não foi cumprido e precisa se instaurar o sistema de proteção. Esse sistema de proteção tem como principal ator os principais atores, os membros dos conselhos tutelares. Cada município tem que ter no mínimo um. Não existe conselho tutelar nacional nem conselho tutelar estadual. Ele é sempre ligado ao município. Cada município terá no mínimo um conselho tutelar. Tem municípios que têm 5, 6, 7, 8, 10 conselhos tutelares divididos em regiões político-administrativas. No caso, por exemplo, do Recife, nós temos 7 conselhos tutelares na cidade do Recife, que tem a atribuição de promover a proteção e aplicar as medidas previstas no artigo 136 a todas as crianças e adolescentes que se encontram nas hipóteses do artigo 98 do Estatuto. Em relação ao Conselho Tutelar e suas atribuições, vejamos o que propõe a seguinte questão. Acerca das atribuições do Conselho Tutelar, determinadas no Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa correta. Nós já vimos, volta ali para mim, que o Conselho Tutelar começa a ser tratado no Estatuto, no artigo 131, quando ele se apresenta. E depois as atribuições começam a ser apresentadas no artigo 136. Vamos ver o que diz a letra A. O Conselho Tutelar, considerando sua natureza não jurisdicional, é a regra que nós encontramos no artigo 131, quando diz que ele é permanente, não jurisdicional e autônomo.
Até agora está tudo bem. Destaca-se no aconselhamento e na orientação à família ou responsável pela criança ou adolescente. Então, cortando aqui essa expressão, nós vamos ver que, de fato, lá no artigo 131, inciso 1, tem aplicar medidas de proteção, inclusive as do inciso 6, inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento alcoólico toxicômano, e 136, inciso 2, que quer dizer atender e aconselhar os pais ou responsável. 136, 2, está na atribuição dele, então a expressão também está correta. Inclusive na hipótese de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio e orientação a alcoólatras e a toxicômanos, que é o que nós encontramos no 136, inciso 6, a atribuição também de colocar a criança ou adolescente ou os pais ou responsável nesse tratamento. Resultado, a proposição de letra A, nós podemos dizer que está correta. Vamos ver o que diz a letra B. O Conselho Tutelar, em consequência da sua natureza não jurisdicional, perfeito até aqui, não é competente para encaminhar ao Ministério Público as ocorrências administrativas ou criminais que importem violação aos direitos da criança e do adolescente. Não. O artigo 136, inciso 4º, obriga o Conselho Tutelar a encaminhar ao MP notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra direitos da criança e do adolescente. Vem para mim aqui. Ora, se você tem um conselho de tutores, formado por 5 membros, que ficam nas ruas, não é, naturalmente exercendo sua função de proteção, e dentro desse trabalho de proteção, eles recebam a notícia de algum fato que constitua uma infração administrativa ou um crime contra a criança ou adolescente, e nós sabemos que o Conselho Tutelar não tem a prerrogativa de apurar a infração administrativa e aplicar as sanções que a lei prevê lá nas infrações administrativas. Muito menos não tem a atribuição ou competência de apurar e responsabilizar aqueles que cometem crimes contra as crianças. Ele tem, naturalmente, que, em tendo conhecimento desses fatos, levar essa notícia a quem possa, naturalmente, iniciar os procedimentos de apuração. E aí, o artigo 136, inciso 4º do Estatuto, obriga ao Conselho Tutelar a comunicar ao Ministério Público as notícias de que tenha conhecimento envolvendo a prática de infrações administrativas ou crimes contra crianças e adolescentes. Então, quando a proposição volta para ela, diz que ele não é competente para encaminhar, ela falece de verdade, porque ela é competente para encaminhar. O Conselho Tutelar não seria competente para apurar esses fatos, mas encaminhar ao Ministério Público essas ocorrências administrativas ou criminais, ele tem obrigação e competência de fazer. Vamos à letra C. A letra C diz textualmente: o Conselho Tutelar pode assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em decorrência de sua natureza jurisdicional. Até aqui ele estava indo bem, porque na regra do artigo 136, inciso 9, a gente vê que pode assessorar, porém, ele não tem natureza jurisdicional. Portanto, a proposição está equivocada, porque aponta uma natureza que o Conselho Tutelar não tem. Aliás, é muito bom comentar sobre isso, porque às vezes a gente pode encontrar conselhos tutelares que queiram se arvorar dessa natureza jurisdicional.
né? De vez em quando você flagra aí ou ouve dizer que o Conselho Tutelar está querendo fazer partilha de bens, está arbitrando alimentos, está executando dívidas. Essas atribuições todas não podem ser executadas pelo Conselho Tutelar. As atribuições do Conselho Tutelar são específicas e estão ali esculpidas no artigo 136 do Estatuto. Já é uma tarefa gigantesca, mas o que for, por exemplo, da jurisdição é da jurisdição, compete exclusivamente ao juiz da infância e juventude. Existe aí um comentário que precisa ser feito a respeito das medidas de proteção. Não são todas as medidas de proteção do artigo 101 que o Conselho Tutelar tem atribuição de operar. Vocês podem ver lá no artigo 136, inciso 1º, que o Conselho Tutelar tem atribuição de aplicar medidas de proteção do artigo 101, do inciso 1 ao inciso 7º. Por exemplo, colocação em família substituta, embora seja uma medida de proteção, ela é exclusiva do Poder Judiciário. Nem o Conselho Tutelar pode colocar em guarda, tutela ou adoção, muito menos o Ministério Público. É exclusivo do Poder Judiciário. Então, nem toda medida de proteção é de competência do Conselho Tutelar. Observem bem o rol do artigo 136, para que a gente possa ficar bem firme naquilo que seja efetivamente a atribuição do Conselho Tutelar. Vamos à proposição de letra D. O Conselho Tutelar não poderá promover a execução de suas decisões, razão pela qual só lhe resta encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra direitos da criança e do adolescente. Olhe, se a gente for ver aqui o artigo 136, inciso 3, a gente vai ver que o Conselho Tutelar tem competência para promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, social, previdenciária, trabalhista ou de segurança e representar perante a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Tanto ele tem essa competência que ele pode requisitar os serviços, é uma ordem, é uma determinação, e se por acaso alguém não obedecer essa determinação, ele pode representar o juiz da infância e juventude para que o juiz da infância e juventude ratifique aquela ordem que foi dada ou aquela solicitação que foi dada pelo Conselho Tutelar. Nessa questão, nós vimos com muita clareza as atribuições do Conselho Tutelar e pedimos aos nossos alunos que leiam com atenção do artigo 131 e também, notadamente, o artigo 136 e que prestem atenção para não confundirem Conselho de Direitos com Conselho Tutelar. Conselho Tutelar aplica medida de proteção, é o responsável pela proteção da criança e do adolescente nas hipóteses do artigo 98 e seus incisos. Com isso, nós terminamos a solução dessa questão e iremos para a próxima questão que assim se apresenta.